Boa noite, torcedor bicolor. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão. Tamo junto. Vamos falar aqui do final dessa partida, né? Acabou o jogo lá no Rei Pelé. O Paysandu mais uma vez sai derrotado. A gente tem muito que falar hoje, né, sobre essa partida. E a gente volta depois da vinheta para falar da escalação, falar das modificações, né? E falar do resultado aí de algumas decisões tomadas pelo árbitro ou pela árbitra, né? Vamos dizer assim, que foi a senhorita Edna, né? E você sabe que a arbitragem da Edna é sempre muito polêmica, ok? Então depois da vinheta a gente volta pra gente falar sobre esse pós-jogo aí. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e não deixe de deixar o like positivo. Eu aguardo você e eu conto com seu apoio para a gente crescer ainda mais aqui na plataforma, ok? Tamo junto. Ok, pessoal, estamos de volta, né? Situação muito difícil, pessoal, no estádio Rei Pelé. Mais uma partida se encerra do Papão da Curuzu nessa Série B. E o Paysandu sai mais uma vez derrotado, tá? O Paysandu sai mais uma vez de campo com sinais de que não terá condições de reverter o quadro que levará o time de volta para a Série C, certo? É preocupante a situação do Paysandu. Enfrentar um time limitado como o do CRB, um time que sabe, não... Mesmo com o controle do jogo, o CRB, lógico, né? A gente está falando do CRB aqui. Mesmo o CRB tendo o controle do jogo, o CRB não ameaçava de fato o Paysandu. Tanto que terminou o primeiro tempo com o Paysandu tendo tido as melhores oportunidades da partida no primeiro tempo, certo? As melhores oportunidades no primeiro tempo foram do Paysandu. Aí reflete nesse momento as características de um time abatido, de um time apático, de um time que carece de técnica e carece de, né, carece de sorte, né? Carece de lucidez, né? O Paysandu, mesmo tendo as oportunidades, o Paysandu não consegue traduzir ou concretizar essas oportunidades que possui em gols. Muito parecido com aquela equipe dos 11 jogos sem vencer lá do começo do campeonato. E uma equipe que faz a gente entender que não era a quantidade de jogos que estava prejudicando o Paysandu. Eu sou um que defendia essa hipótese, essa tese, né, de que o Paysandu não se deu bem nos primeiros 11 jogos porque estava jogando muitas competições e com isso muitos jogos um em cima do outro. Coisas que não estão acontecendo nesse momento na Série B e me parece que nós teremos a mesma sequência. Só que com algumas situações. Pois o Paysandu, no primeiro turno, empatou com o CRB em casa 1-1. E agora sai derrotado por 2-0. Então, é preocupante a situação do Paysandu no que diz respeito a esse retrospecto. Porque o Paysandu já está no retorno. O Paysandu já está na 24ª rodada da competição. E se você for ver, o retorno para o Paysandu se inicia, né? O retorno para o Paysandu
se inicia na 20ª rodada, quando ele enfrenta o Vila Nova, né? Minto. Se inicia na 19ª rodada, quando o Paysandu enfrenta, na 20ª rodada, é isso, quando o Paysandu enfrenta o Atlético Paranaense e empata por 1-1. Jogo esse que o Paysandu, na sua estreia, saiu derrotado. Então nós almejávamos que o Paysandu faria um caminho que não fosse tão diferente, mas que fosse melhor do que o feito no primeiro turno. Mas o Paysandu está empatando com o Atlético Paranaense e perdendo para o CRB, ou seja, inverteu-se as coisas. Um jogo que o Paysandu perdeu no primeiro turno, ele empata no segundo turno. E um jogo que o Paysandu empatou no primeiro turno, ele perde no segundo turno. Então está saindo elas por elas, e o meu medo é que o Paysandu fique nessa situação ruim por mais 11 rodadas, 10, 11 rodadas. Porque o que eu vi hoje em campo não inspira confiança no torcedor para que o torcedor diga aqui, para que eu diga aqui para você que o Paysandu está evoluindo, que o Paysandu está melhorando. Então não dá para me chegar aqui e dizer, olha, eu estou olhando o copo meio cheio. Não tem condições. Não tem condições. Para mim, o Paysandu está fadado a essa primeira parte do segundo turno a repetir os 11 jogos sem vencer. E a gente já está no quarto. Só que, lógico, tem um finalzinho aí do primeiro turno, né? Tem um finalzinho do primeiro turno, mas ele inicia com um empate. E a partir desse empate contra o Atlético Paranaense, o Paysandu não teve mais um bom resultado, né? O Paysandu jogou contra o Atlético Paranaense na 20ª rodada, aí veio a 21ª, onde o Paysandu enfrentou o Vila Nova, saiu derrotado, né? Também perdeu no primeiro turno, perdeu de novo agora no segundo, tá? Aí na 22ª rodada, o Paysandu enfrenta a Chapecoense, sai derrotado também. O Paysandu volta para Curuzu, enfrenta o Operário, sai derrotado de virada, num jogo que era para sair da zona do rebaixamento. Certo? O Paysandu agora pega o CRB e sai derrotado novamente. Então, só para você ter uma ideia, depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, que foi na 20ª rodada, o Paysandu vem de 1, Vila Nova, Chapecoense, Operário e CRB. 4 jogos, 4 derrotas consecutivas. Agora, Roger, bora falar com você um pouquinho. Vamos falar contigo um pouquinho aqui, torcedor. Coloca no comentário aí, né? Ajuda a gente, tá? Eu vou dar um recado pro Roger aqui, a minha opinião, tá? Coloca aí no comentário se você concorda ou não com a minha opinião, tá? Por favor, tá? Roger, eu te faço uma pergunta. E eu também, além dessa pergunta, te coloco uma reflexão a respeito do que está acontecendo no Paysandu. Você vai esperar o Claudinei atingir 11 derrotas ou 11 jogos sem vencer no segundo turno também? Ou vai tomar a decisão de trocar de treinador? Porque numa situação normal, eu concordo que o Claudinei ainda está numa metade de trabalho. O trabalho dele não está consolidado, eu concordo. O Claudinei não é o nosso problema, Claudinei Oliveira.
mas também não é a solução. Já provou isso, já mostrou isso. Eu creio que o Paysandu precisa de um fato novo. E o Paysandu não tem padrão de jogo. O Paysandu não consegue criar jogada. O Paysandu toca de lado o jogo todo. O time adversário está retrancado em seus domínios porque está vencendo por 1-0. E o Paysandu não consegue colocar nada de diferente, a não ser cruzamento na área. Nós vimos um jogo anterior do Paysandu, onde o Paysandu cruzou mais de 30 vezes para dentro da grande área do adversário. E não conseguiu marcar um gol. Hoje, novamente, o Paysandu cruza bolas na área, o Paysandu sai de trás no chutão e isso não resulta em gols. O que é que nós queremos? A gente acha que o problema é o Claudinei? Não, o problema não é o Claudinei. A gente agradece ao Claudinei, porque se não fosse o Claudinei, nem nessa briga nós já estaríamos rebaixados. Mas eu volto a frisar na pergunta. Você vai esperar mais 11 rodadas sem vencer para mexer no treinador? Ou não? Você, torcedor que está me assistindo aqui, que está aqui conosco no canal, inclusive deixa o teu like, bora dar visibilidade para esse vídeo. Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, você vai aguardar mais 11 rodadas sem o Paysandu vencer para mexer no treinador? Porque as contratações, pelo jeito, não estão sendo vistas como a salvação. Talvez mudar de treinador agora possa ser, pelo menos momentaneamente, como foi o Claudinei lá atrás. Então eu acho que tem que ser tomada uma atitude. Ou você divulga uma lista de dispensa, porque tem jogador aí que a gente está vendo que não tem condições. Ou você troca de treinador hoje. Eu estou gravando esse vídeo, o jogo terminou há pouco. Eu não sei se o Claudinei vai para a coletiva. Eu não sei, como eu estou falando, eu não sei. Mas cabe a você, Roger, você é o presidente, você tem a caneta. Você tem o planejamento desse ano do Paysandu. E se o teu planejamento for permanecer, tome uma atitude ainda hoje. Ou reúne com o Claudinei, ou você troca de treinador hoje. Por quê? Porque o Paysandu, pessoal, atentem para isso, pelo amor de Deus, senão a gente vai ser rebaixado. O Paysandu hoje sai derrotado, mas o Paysandu vai ter 2 jogos em casa. Eu sei que jogar em casa não está fazendo a diferença para nós, mas nós precisamos fazer isso valer. O fator casa valer. Porque se isso não acontecer, seremos rebaixados. Porque se não ganhar esses 2 jogos, no mínimo esses 6 pontos, o Paysandu já está rebaixado. Porque eu não vejo evolução. Então, para mim, sinceramente, a culpa não é nem do Claudinei, mas a culpa é de um todo, de um planejamento que começou errado lá atrás e está se conduzindo errado agora, mas a gente não precisa ficar no erro. Está errado? Tudo bem, está errado, mas a gente não precisa se manter no erro. Vamos mexer, vamos dar uma chacoalhada nesse elenco. Agora também, se for para te trocar de treinador e trocar 6 por meia dúzia, é melhor deixar o Claudinei. É melhor deixar o Claudinei. Pegue, se for tomar a decisão de demitir o treinador, faça. Mas faça logo, enquanto há tempo. Se ele sair, pegue, contrate, gaste tudo que você tem. Mas traga um treinador que tire o Paysandu desse buraco que ele está se colocando. Porque, sinceramente, o futebol do Paysandu que foi visto hoje, cara, não tem condições. É time rebaixado. É time rebaixado. O Paysandu estava se falando que esses jogadores não jogam com pressão de torcedor a favor. Porque a Curuzu lotada dá medo nos meninos. Certo? E hoje, que a nossa torcida estava lá, mas não estava em peso. Por que foi essa draga? Por que o Paysandu não se conhece em campo? Eu vi um passe do Brian para a direita, para o lateral. O Brian já é lateral, mas ele tocou a bola para a lateral, a bola saiu pela lateral, porque o outro jogador não entendeu que a bola poderia chegar no pé dele.
Então, nessa altura do campeonato, nós temos jogadores que estão desentrosados ou até desmotivados com a situação que o Paysandu se encontra. Então, o Paysandu precisa dessa chacoalhada. Contratação, a gente não está trazendo ninguém de peso. Que a gente possa olhar não só o torcedor, mas o próprio jogador, o próprio entregante do elenco e dizer assim, poxa, agora a gente tem chance porque está vindo uma pessoa para nos ajudar de fato. E não para fazer número. E não para compor elenco. Tá entendendo? Então, eu acho, sinceramente, torcedor bicolor, que a gente tem que recepcionar o elenco do Paysandu no aeroporto e cobrar. E cobrando. Por quê? Porque não dá para ficar como está. Agora é lógico. Eu não gosto de violência. Violência não leva a nada. É cobrar como nós sabemos cobrar. Do time, da diretoria, da comissão técnica e para ver se a gente consegue melhores resultados nesses 2 jogos que faltam. Porque se o Paysandu não ganhar esses 2 jogos em casa, se for pelo menos um empate em um deles, nós estaremos rebaixados. O Paysandu agora tem 14 jogos, onde o Paysandu tem que ganhar 8. Só pode levar revés em 6. O Paysandu está queimando o seu lastro de revés, um atrás do outro. Bora, quando chegar a hora, vai chegar a hora, melhor dizendo, que vai estar vencer 8 dos 8 jogos. Vencer 8 dos 8 jogos que restam. E aí, papai, só Jesus voltando, fazendo milagre para tirar o Paysandu dessa situação. Então, Roger, você como presidente do Paysandu, não permita que essa situação se perpetue. Se tiver que fazer algo, faça agora, faça hoje. Perfeito? Beleza? Vamos falar da arbitragem da senhorita Edna. Né? Eu não ia falar de arbitragem, eu estava pensando. Quando eu estava assistindo o jogo, na verdade, antes do jogo começar, que eu acabei perdendo alguns momentos do início da partida. Quando eu soube que era a Edna que iria apitar, eu até colocaria isso, iria colocar esse fato no meu vídeo. Mas eu vou dizer não, eu não vou ficar aqui, como é que diz assim, com mimimi, vamos dizer assim, antes da partida. Deixa quieto, não vou nem tocar no nome dessa árbitra, que é para não trazer má sorte. Mas eu odeio, sinceramente, gente, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com o fato de que, cara, a Edna, ela é muito confusa, cara. A gente não sabe o que ela apita. Ela apita uma determinada decisão dentro de campo e ela vai resenhar com o jogador. Sabe? A Edna, ela não é objetiva nas decisões dela, certo? Em um lance onde o Vilela leva um chute do zagueiro do CRB, ela estava mal colocada, certo? Ela estava mal colocada, a imagem mostra que ela estava mal posicionada em campo. E, gente, pelo amor de Deus, ela não deu o pênalti. Imediatamente a torcida do Paysandu reclamou. Quando ela foi no VAR, chamada pelo VAR, pessoal, vamos raciocinar. Será que se o jogador do Paysandu atingiu o zagueiro, será que o VAR ia chamar? Sabe, não dá para entender, cara. O VAR, pessoal, o VAR analisa antes de chamar o árbitro. Se o VAR analisou que foi penalidade, tem que ser marcada a penalidade. Porque se ele analisou, ele já viu que o toque do jogador do Paysandu no jogador do CRB foi insuficiente para ser falta. Mas logo em seguida ele leva um chute. O VAR já analisou isso. É por isso que o VAR aqui no Brasil, ele dura 10 minutos, ele dura 5, ele dura 8. E ele não tem uma decisão objetiva e reta.
Ele fica naquele chove no molho, volta a imagem, dá um frame, 2 frames, 3 frames, joga para a câmera 1, joga para a câmera 2, joga para a câmera 3. Por quê? Porque o jogador faz a jogada e o VAR não analisa com objetividade. Se o VAR chamou o árbitro, é porque ele já viu que está indo de encontro. A marcação do próprio árbitro está indo de encontro ao que foi diagnosticado dentro de campo, ao que foi identificado dentro de campo naquela jogada. Tá? E eu também vou parar por aqui para falar de arbitragem. Esse foi o ponto mais polêmico, que na minha visão foi pênalti, tá? Foi pênalti para o Paysandu, né? E aí o Paysandu acabou saindo derrotado e logo em seguida essa situação tomou o segundo gol num contra-ataque ali rápido, em um contra-ataque fulminante da equipe do CRB, onde nós tínhamos 3 atacantes do CRB e somente um atacante, um defensor do Paysandu, que ainda era o Edinho, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo. O Paysandu terminou o primeiro tempo com ótimas oportunidades. O CRB também teve algumas oportunidades, mas terminou 0-0. A segunda etapa teve início e de novo, pessoal, assim como contra o Operário, aconteceu hoje de novo. Os primeiros 10 minutos tem sido um período do jogo onde o Paysandu é muito instável, onde o Paysandu vem tomando gols nesse período de 10 minutos do segundo tempo. Já aconteceu isso contra o Operário, está acontecendo isso, aconteceu, melhor dizendo, isso contra o CRB hoje. De novo, aos 9 minutos, ou de 8 para 9 minutos, gol do CRB, certo? Em uma jogada de completo apagão na zaga do Paysandu. E um bom passe do meio-campista do CRB, que culminaram na saída do atacante do CRB na cara do Gabriel Mesquita e acabou saindo o primeiro gol do time da casa, né? E aí o Paysandu se lançou para o ataque, as mexidas do Claudinei vieram, o time melhorou, a gente não pode ser injusto aqui, o time melhorou também porque o CRB, ao fazer o primeiro gol, recuou ainda mais, se fechou, né? Porque o CRB não vem num bom momento no campeonato, tá? Não vem num bom momento no campeonato. Fez o gol, abriu vantagem e se retrancou. E aí, pessoal, Paysandu martelando, teve algumas oportunidades. O Diogo Oliveira num cruzamento na área cabeceou para trás, o Edinho chegou chutando, a bola passou muito próximo ali do gol. Uma outra jogada do Vini Faria, que ele puxa da direita para o meio, se livrando de 3 marcadores, ele bate no gol e a bola passa ali, a bola desvia, vai no canto oposto ao que o goleiro ia, mas ele ainda teve tempo de se recuperar, chegou na bola e fez a defesa, e praticou a defesa, né? A gente não pode aqui dizer que o Paysandu não lutou, mas um time nessa situação ele tem que pelo menos lutar, porque se ele não fizer isso, ele está se entregando, e pelo menos isso o Paysandu fez. Porém, a indecisão da Edna e do VAR, né, que culminou na decisão da Edna de manter a opinião dela de campo, que na minha visão foi errada, tá? Foi pênalti claro para o Paysandu. Essa situação abateu o time, mas o time, como eu falei, continuou lutando, foi para cima. Num contra-ataque, tomou o contra-ataque fulminante e eles fizeram um gol ali, meio que chorado, meio que, né, aos trancos e barrancos, porque muita gente do Paysandu ficou ali na frente do gol na hora que o CRB ajeitava ali o momento para finalizar na hora do contra-ataque, né? Encontrava ali o melhor momento para finalizar na hora do contra-ataque. E é isso, né? É isso.
A gente vai deixar para falar de forma mais minuciosa no próximo vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou ficando por aqui. A gente espera uma atitude do presidente, né? E se você chegou aqui até esse presente momento comigo no vídeo, está aqui até agora, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe com seus amigos e familiares que torcem para o Paysandu ou para outros times, não tem problema, tá? Vamos fazer esse vídeo ter alcance para que o Roger reflita, né, sobre aquelas indagações que foram feitas no início do vídeo. Perfeito? Tamo junto, bora pra cima, papão, é nóis, fui!